Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff aqui, em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula vamos ver sobre o padrão ou a rede Profinet. Vamos lá. Então, Profinet é mais uma rede ou um padrão de comunicação da categoria Device Bus, que a gente está vendo na unidade 2. Então, o Profinet é um padrão aberto do que a gente chama de Ethernet industrial. Ethernet, bom, já foi abordado em videoaulas anteriores, né, da disciplina ou do curso de redes industriais. E aqui Ethernet para a indústria, que a gente chama de Ethernet industrial. Então, o Profinet utiliza esse padrão. Então, vamos lá. Gerenciado pela associação Profibus e Profinet International, que é chamado de PI. O símbolo está ali, eu coloquei, né? Então, vocês conseguem ver aqui o símbolo da Profibus Profinet International, né? PI. Aí aqui o logotipo do Profinet. Vocês conseguem acessar, então, através do link profibus.org. Ele usa TCP/IP em conjunto com Ethernet, né? E alguns outros padrões de tecnologia de informação, para a comunicação. É dito então que também é um padrão Ethernet em tempo real, ou seja, pode ser utilizado para aplicações de controle crítico. É parte das normas IEC 61158 e IEC 61784. Só existe duas variações do Profinet. Na verdade, depois a gente vai ver que dentro do I/O tem ainda uma divisão. Mas o Profinet I/O, que é usado para comunicação em tempo real, com requisições de tempo real em sistemas modulares. E o Profinet CBA, que está para Component Based Automation. I/O está para Input-Output, né, como você sabe. E esse CBA ele não tem requisitos tempo real, ou seja, funciona como uma rede sem essas preocupações temporais, e por consequência não é utilizado para sistemas de controle crítico. Então, vamos lá sobre o Profinet. A primeira coisa que deve ter saltado aos olhos de vocês quando eu falei a questão de Ethernet, como assim Ethernet e TCP/IP para tempo real? Professor, tu já comentou isso nas outras videoaulas que Ethernet não é tempo real. Como assim? O Profinet utiliza e é tempo real. Vamos ver então. Quais são as dificuldades ou os entraves, né, de se utilizar Ethernet e TCP/IP para tempo real? Vamos lá. Então, a infraestrutura física de enlace de dados do Profinet é o Ethernet. Então, padrão I3E802.3. E nesse padrão, uma das coisas que está normatizada, né, uma das coisas que está convencionada, é que a Ethernet vai utilizar o método de acesso ao meio compartilhado, o MEC, CSMA-CD. E se vocês lembrarem um pouco do CSMA-CD, como é que é o funcionamento, ele fica verificando então o canal compartilhado. Se tiver livre, ele começa a transmitir. Se por um acaso dois ou mais nodos transmitirem ao mesmo tempo, ocorre o que a gente chama de colisão. E no CD ali, né, Collision Detection, essa colisão é detectada rapidamente. E aí as duas estações param de transmitir. Quando é que elas tentam transmitir de novo? Elas esperam um tempo aleatório. E essa questão de aleatoriedade é que faz todo o problema para tempo real. Quando a gente não tem uma coisa determinada, um tempo determinado, mesmo que fosse grande, quando é aleatório, aí não é determinístico e, por consequência, não pode ser utilizado para tempo real. Mas como é que o Profinet utiliza? Vamos ver. O Ethernet utiliza switches
Industrial Ethernet, tá? Que são diferentes de switches normais, domésticos, né? Tá? Então, switches industriais, tá? Para conectar cada dispositivo ponto a ponto, tá? Ou seja, qualquer outro dispositivo Profinet vai estar conectado ao switch, tá? Então, a comunicação se dá entre ou passando pelo switch sempre, né? É a característica do Ethernet, né? Com a topologia estrela, tá? E aí tem o centralizador da rede, que é o switch, e esse ele tem característica de ser industrial, tá? Então vamos ver um pouquinho mais sobre o que é, qual é essa ideia, tá? Mas uma coisa eu posso dizer já para vocês, tá? Não vai ter concorrência no canal porque entre o switch e o dispositivo, porque esse canal daí é full duplex completamente, né? Tá? E só os dois dispositivos estão conectados ponto a ponto, tá? Então entre o switch e o dispositivo é uma linha dedicada, tá? Entre o outro dispositivo e o switch também é uma linha dedicada. Ou seja, nessas linhas dedicadas não vai ter concorrência. E por consequência aí não vai ter colisão, tá? Mas dentro do switch vai ter concorrência. Concordo, pessoal? Ali sim que tem concorrência, tá? E ali sim que pode ocorrer colisões, tá? E aí, por consequência, levantar essa questão da aleatoriedade, tá? Só que esse switch é um switch específico para aplicação industrial, tá? E por consequência, a gente pode programar ou configurar ele, tá? Para ele garantir não ter colisões, tá? E é justamente essa mágica, digamos assim, que faz com que o Profinet possa utilizar Ethernet, tá? E mesmo assim ser tempo real, tá? Então, aquela aleatoriedade que tem no Ethernet, quando a gente utiliza um switch industrial, tá? A gente elimina essa aleatoriedade, tá? Outra coisa relativa ao Profinet, tá? Que tem algumas características indesejáveis para tempo real, é que, obviamente, em cima do Ethernet é utilizado, então, os padrões de TCP, tá, para transporte, e IP para redes, tá? O IP tem a característica de ser não confiável, tá? E também não determinístico, porque uma vez que a gente pode perder pacotes, tá? Isso gera também problemas de determinismo temporal, tá? Todavia, tá? Mesmo que se utilize IP, tá? Essas redes industriais que vão ser empregadas no Profinet, né? Elas são redes menores, tá? Então, e redes locais, LAN, tá? O que faz com que o gerenciamento delas e a chance de perder pacotes praticamente zero, tá? Então, aí, bom, a gente tem outra característica daí que é suplantada justamente pela técnica empregada para o Profinet para o IP, tá? Então, no Profinet são realizadas modificação do Ethernet Frame, tá? Que é a parte do enlace de dados, né? Para criar prioridades e usa os campos de DSCP do protocolo IP, tá? Então, vamos ver um pouquinho qual é que é essa ideia. Com essas duas modificações, então, tanto no Ethernet quanto no IP, a gente garante que pode ser utilizado para tempo real, tá? Uma outra coisa que é criada no Profinet para garantir essa questão de tempo real é prioridades nos quadros. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a gente tem lá a estrutura do quadro Ethernet, né, o Ethernet Frame, tá? E para o Profinet é utilizado prioridades, tá? Então, tem um campo opcional do quadro Ethernet que é o Priority Tag, tá? Que está colocado aqui, ó, tá? Então, isso é opcional, tá? E normalmente, para aplicações que não são tempo real, tá? Isso aqui não é utilizado. Já, tá? Em aplicações tempo real, tá? Há a possibilidade de se utilizar esse campo opcional, tá? E o Profinet obviamente utiliza, tá? Então é adicionado aqui um
um priority tag que a gente chama, tá? E essa tag é regulamentada pela 802.1q, a I3E 802.1q, tá? Vocês podem ver aqui então a estrutura do frame Ethernet para tempo real um pouquinho diferente da estrutura do frame para não tempo real, tá? O EtherType aqui também, né, o tipo de quadro também muda, né? Eu acredito que vocês lembram, né, desse código aqui. Então, nos frames não tempo real, o EtherType lá, os 2 bytes, é 0800, tá? E nos tempo real é 8892, em hexadecimal, ambos, né? Bom, como é que funciona essa questão de prioridade? Tá? Então, existe um campo lá, o 802.1q, como eu falei, né? Tá? Que é o Priority Tag. Tá? São 4 bytes, com o chamado TPID, Tag Protocol Identifier. Tá? Normalmente esse valor é 8100, tá? Em hexadecimal. Tá? E o padrão usa prioridades e é normatizado então pela IEC ou I3E 802.1p, tá? Em um campo chamado PCP, Priority Code Point, tá? Que tem 3 bits, tá? Então, se vocês forem ver aqui, né, tá? O campo, tá? Priority Tag da 802.1q, tá? Ele tem lá os 4 bytes, tá? E por os primeiros 2 bytes é o TPID, como eu falei, então 8000, e os outros 2 bytes, então tem PCP, CFI e o VID, tá? E esse PCP tem 3 bits só, tá? Então, desses 2 bytes aqui, né, é utilizado só 3 bits, né, tá? Para a codificação de prioridade desse quadro, tá? E as prioridades são, então, com o valor do PCP em 1, tá? Quer dizer que é menor prioridade, então, chamado tráfego de background, ou tráfego de fundo, tá? Com PCP em 0, quer dizer que a prioridade é 1, tá? E a prioridade 1 significa o que a gente chama de best effort, faça o melhor possível para essa solução, tá? Com PCP 2 é a prioridade 2, tá? Esse é o chamado excellent effort, tá? Então, esforço excelente, tá? 3 são as critical applications, aplicações críticas. 4, vídeo, tá? A gente chama aqui vídeo com latências menores de 100 milissegundos, tá? E com jitter baixo também, né? Já vou explicar para vocês o que é jitter, tá? 5, tá? O chamado voice, tá? Então, para aplicações de voz, a latência aqui menor que 10 milissegundos, tá? 6 é o chamado internet control, tá? E 7, que é a prioridade mais alta, network control, tá? Então, tipicamente, tá? Para o Profinet é utilizado excellent effort e critical applications, tá? Garantindo aqui uma prioridade maior do que a 0, que é o background, e maior que o best effort, que é o comum, tá? Ainda dentro do pacote IP tem um campo lá, né? Tá no cabeçalho, no header, então, né? Que é o chamado DSCP, Differentiated Service Code Point, tá? É um acrônimo, então, né? Na prática é mais um serviço de qualidade, que a gente chama de Quality of Service, ou QoS, tá? Esse campo é constituído por 6 bits, tá? E é usado geralmente para aplicações de vídeo online, o que a gente chama de real-time, tá? Da web. Aqui tem a estrutura do cabeçalho do IP, tá? E vocês veem aqui, então, esses 6 bits do Differentiated Service Code Point, tá? Que é esse campo utilizado, então, para priorizar pacotes IP, tá? Bom, com toda essa volta, digamos assim, e toda essa readequação da internet, tá? Vocês podem pensar, professor, mas fizeram toda essa modificação na internet e agora ele pode ser utilizado para tempo real, tá? Por que não usa tudo que equipamento não usa a internet então, tá? Na indústria? Bom, os dispositivos Ethernet, eles normalmente são mais caros, tá?
e mais complexas. Tá? Se a gente comparar com uma porta COM, tá? Ou um padrão de interface de comunicação serial, tá? Por exemplo, uma UART, tá? Ethernet é bem mais complexo. Tá? E obviamente que essa complexidade custa. Tá? Outra coisa é que o frame, então um quadro Ethernet, tá? É bastante grande, mesmo para aplicações bastante simples. Para a gente mandar um único byte, né, tá? Tem que mandar um monte de outros cabeçalhos, tá? Do quadro Ethernet, do pacote IP e do segmento TCP. Tá? Então faz com que esse 1 byte aí precise pelo menos outros 50 bytes, né, para ser enviado. Tá? Então, de cabeçalhos, né? Aí outros bytes de controle para os serviços então de transmissão, recepção, né, física, né, tá? Serviços de rede e serviços de transporte, tá? Ou seja, se tem um overhead, então um sobretrabalho, né, bem grande para aplicações que normalmente são pequenas, então e menos complexas, né? Tá? Então, para se utilizar a internet tem que ser uma aplicação mais complexa que vale a pena toda essa infraestrutura. Tá? É o que a gente chama, não vamos usar um canhão, né, para matar uma formiga, né? Então, tem que se pesar ali, né? Tá? Então, se a aplicação requer menos bytes de informação para ser trocadas, né? Tá? E com esses menos bytes a gente consegue construir um serviço ainda confiável e ainda tempo real, né? Tá? Não vale a pena utilizar padrões Ethernet e TCP/IP nesses casos. Agora, se é uma aplicação um pouco mais complexa, talvez valha a pena. Tá? Bom, o Profinet tem ou pode ser empregado em diversas áreas de aplicação. Tá? Aqui foi colocado então áreas de aplicação de tecnologia da informação, né? IT, services em inglês, tá? E serviços de rede básica, então TCP/IP, tá? Assim como aplicações tempo real, tá? Voltadas para a automação de fábricas, tá? E também de tempo real isócrono, que a gente chama, né? Que eu já vou comentar com vocês, que é o IRT. Tá? E esse IRT é utilizado para controles de movimento, tá? Que são aplicações mais críticas, né? Que requerem, tá? Um determinismo temporal bem maior e um tempo de resposta também bem menor. Tá? Bom, então o padrão I3E 802.3, que é o Ethernet com TCP/IP, é indicado para o uso geral em tarefas não críticas, tá? Escritórios, administração, supervisão, e aí pode-se utilizar o padrão Profinet Component Based Automation, né? O que é o CBA. Tá, o padrão I3E 802.3, Ethernet com TCP/IP com prioridade na tag de prioridade, né, 802.1q, assim como os protocolos específicos para automação nas camadas 3 e 4, tá? Os protocolos IP e TCP, né? Tá? Aí se utiliza Profinet I/O Real Time, tempo real. Tá? E aplicações que envolvem Ethernet, TCP/IP com prioridades, assim como protocolos específicos para automação, rede de transporte e também escalonamento de mensagens, com o emprego do switch Ethernet industrial, tá? Aí a aplicação requer o que a gente chama de Profinet I/O IRT, que é o Isócronos Real Time. Tá? Assim a gente tem lá as 3 versões, digamos assim, do Profinet, tá? Separadas, né, por áreas de aplicação, né? Então, como vocês podem ver aqui, esse quadrinho aqui, ou essa figura, né, ilustra justamente o que eu havia comentado nos slides anteriores, né? Então, para aplicações comuns, né, onde a gente tem lá algoritmos para troca de mensagens que se baseiam na qualidade de serviço chamada Best Effort, tá? E nenhuma modificação, tá? Tanto no TCP/IP quanto na internet, tá? Aí a variação Profinet CBA. Tá? Já quando a gente tem priorização das mensagens, tá? E então usa prioridade lá nos campos de Ethernet em TCP/IP e ainda com Best Effort, tá? Aí
é o Profinet I/O RT, tá? Bom, quando a gente tem escalonamento de mensagens, quer dizer, além das priorizações das mensagens, a gente vai ter que controlar a temporização dessas mensagens, tá? Por isso que tem um reloginho aqui, né? Tá? Aí é o Profinet I/O Isócronos Real Time, tá? O IRT. Tá? Então o IRT está para Isócronos Real Time. Tá? No Isócronos Real Time ocorre o que a gente chama de escalonamento dos pacotes IP através de slots específicos de tempo, né? Tá? Com sincronização. Ou seja, são feitas reservas, tá? Nos ciclos de transmissão das mensagens para mensagens mais prioritárias. Tá? E, bom, aqui está especificado isso, né? Então a gente imagina fatias de tempo, né? Tá? Para dentro de um ciclo, né? Porque normalmente a comunicação em automação se dá em ciclos, né? Tá? Então, dentro de um ciclo a gente divide em diversos pedaços, tá? Fatias ou slots em inglês, tá? E dentro dessas fatias a gente prioriza ou reserva, tá? Alguns tempos para algumas comunicações. Fazendo essa reserva, justamente, né? A gente garante, tá? A comunicação mais determinística, né? Então mais dá para fazer cálculos, inclusive, né? Dá para determinar se vai funcionar ou não, tá? E aí é o que se utiliza no Isócronos Real Time, tá? Bom, já vai passar depois mais para frente eu vou passar um vídeo sobre essa explicação, creio que vai ficar mais claro, né? Mas a ideia é justamente essa, tá? Então a gente tem um espacinho reservado aqui, um canal, um slot de tempo, tá? Específico para transmissões em tempo real, tá? E se sobrar tempo, tá? São para outras comunicações, né? Então aqui Isócronos Real Time, aqui para outras comunicações em tempo real, e se sobrar para outras comunicações menos preocupantes ainda, né? Vocês podem ver aqui, né, toda a ideia, tá? E é óbvio que dentro dessas divisões aqui tem a preocupação com sincronização, né? Para manter o tempo ali regradinho, né? Bom, apesar do Profinet utilizar o padrão Ethernet, tá? Ele normatiza ou regulamenta bem melhor a questão dos conectores e dos cabos, tá? Então, no Profinet, tá? Apesar de utilizar o Ethernet, então ele normatiza a questão dos cabos e conectores de forma separada, tá? Então ele tem a norma IEC 61784-3 e a norma europeia EN 50173 que normatiza esses cabos e conectores para o Profinet, tá? Os cabos do Profinet devem ser cabos STP, então Shielded Twisted Pair, tá? Com blindagem, categoria 5, tá? Que permitem a alimentação pela rede, tá? O que é chamado de PoE ou Power over Ethernet, tá? E essa alimentação é em 24 volts, tá? A isolação, tá, desse cabo STP, categoria 5, utilizado no Profinet, geralmente tem a cor verde, tá? Então muda um pouquinho do padrão Ethernet normal, que é azul ali, né? Tá? E os conectores são bem mais robustos, tá? Como vocês podem ver aqui nas figuras, né? Tá? Esse aqui é o RJ45, mas tem todo um conector bem mais complexo aqui, né? Aqui tem outros conectores que não são RJ45, permitidos também pelo Profinet, tá? Então, o Profinet permite, assim como a Ethernet, né, permite comunicações por comunicações elétricas utilizando condutores de cobre, né? Então por isso que está aqui copper de inglês, né? Assim como fibra ótica, né? Tá? E aqui os tipos de isolações ou os tipos de vedações dos conectores, né? Então tem aqueles que têm índice de proteção, então 20 IP, né? Tá? 20 dentro, e aí aqui os exemplos é o RJ45 e o SC-RJ, tá? E aqueles que têm
índice de proteção na parte de fora, 67, né? Bastante robusto. Tá? E aqui então os conectores RJ45, mas bem mais complexos. Vocês podem ver aqui que está bem fechadinho, né? Tá? E tem até vedação aqui, né? Tá? Assim como o M12, que é esse aqui, que é o conector selado, né? Assim como o SCRJ, também tem essa vedação maior, e o M12 para fibra também. Tá? Bom, as topologias que são utilizadas no Profinet são as pode ser de dispositivos passivos, tá? E aí se utiliza só a estrela, anel e barramento, tá? Muito incomum barramento e anel, mais comum obviamente é a estrela, assim como topologias com dispositivos ativos, tá? Utilizando aí switches nível 2 e nível 3. Essas topologias de dispositivos passivos aqui, né, utilizando hub, né, ok? E aí aqui, switches que daí tem processamento, né, nível 2 e nível 3. Tá? Então, gerenciamento do quadro, né, com nível 2, que seria conseguir verificar o que tem dentro do quadro Ethernet, né, e nível 3, conseguindo verificar o que tem no pacote IP. Tá? Relativos então aos serviços de enlace de dados e de rede. Tá? Aqui estão os exemplos então de topologias, né? Vocês podem ver aqui, essa aqui é a hierárquica, né? Com múltiplas estrelas, né? Aqui então tem uma estrela, aqui tem outra estrela, aqui tem outra estrela e assim por diante, né? Então múltiplas estrelas conectadas de forma a criar uma hierarquia, né? Tá? Então vocês podem ver essa ideia do Profinet. Também é permitido aqui, né, o que a gente chama de barramento ou anel, né, todo fechado, né? Ok? Bom, como é que se dá a comunicação dos dispositivos? Tá? É mais ou menos semelhante ao que a gente já tem visto em outros padrões da categoria Device Bus, né? A gente tem então geralmente dispositivos controladores, dispositivos configuradores, né, que aqui está colocado Engineering Station, dispositivos de monitoração, tá? E dispositivos de campo. Tá? Então aqui está colocado então a ideia normal, né, um controlador, tipicamente um CLP, tá? um computador, tá? Geralmente fazendo a questão de ou de configuração ou de monitoração, tá? E os dispositivos de campo aqui que seriam módulos de I/O, tá? Ou os dispositivos de entrada e saída já embutidos, tá? E o que se troca de dados entre os dispositivos? Obviamente, né? Se for fazer a configuração, é o chamado System Planning, tá? Entre controladores e módulos, dispositivos de I/O, módulos de I/O, tá? Tem configuração, tá? Dados de processo e alarmes, e entre as ferramentas de engenharia ou sistemas de monitoração tem diagnóstico, controle de status, tá? E parametrizações. Né? Bem simples, né? Isso aqui não é novidade para vocês. Tá? Quais são as taxas de comunicação que o Profinet permite? Tá? Assim como o Ethernet, o Profinet utiliza em sua maioria 100 megabits por segundo. Tá? Quando se deseja usar switches gigabit, tá? Ou seja, 1 gigabit por segundo, então deve-se usar em toda a rede, inclusive na automação. A diferença de preço de um dispositivo gigabit e de um 100 megabits por segundo é relativamente considerável, tá? Então tem que ter um porquê de se utilizar gigabit, né? Tá? Então a aplicação, né, deve exigir a utilização de gigabit e só assim, né, que normalmente se emprega gigabit em toda a rede. Tá? Bom, em termos de especificação tempo real, tá? Em termos de atraso, tá? Que é o mais simples da gente enxergar, tá? O Profinet na versão CBA aceita atrasos ou latências, né, de até 150 milissegundos, o que é comparado ao Real-Time
Protocol e o VoIP. Tá? Já o Profinet IO-RT aceita atrasos de até 100 milissegundos, então menos, né? E por fim, né, o Profinet IO-IRT aceita atrasos de até 250 microsegundos. Então, olha, é 400 vezes menos que o RT, né? Então, vocês veem aí que tem uma melhora significativa, né, nesses tempos, né? O Profinet IO-RT. Tá? Isso é atingido, obviamente, com melhoras no Stack Ethernet com a I3E 1588, a questão de priorizações, né? Aqui tem uns quadrinhos comparativos, né? Tem retirado do material do Profinet, inclusive, né? Tá? E fala aqui sobre os atrasos, né? E do jitter. Tá? Ah, professor, o que é jitter? Tá? Bom, atrasos eles são variáveis, né, pessoal? A gente pode ter um atraso num instante lá de 1 milissegundo, no próximo instante 2 milissegundos, no próximo instante 3 milissegundos, no próximo instante 1 milissegundo de novo. Tá? Então, pode ter variações nesse atraso. Essas variações de atrasos são chamadas de jitter. Tá? E, bom, quando a gente tem atrasos constantes, tá? A gente geralmente consegue compensar isso facilmente. Tá? Já quando a gente tem atrasos muito variáveis, tá? Aí isso é difícil de compensar. Ou seja, tá? Muitas vezes é preferível ter um atraso constante, mas conhecido, tá? Do que um atraso inconstante, tá? Que torna a questão de previsibilidade difícil. Tá? E, bom, essa variação no atraso é chamada de jitter. Tá? Então, que a gente diz, né, normalmente para tempo real, o jitter é o pior inimigo do planejamento. Tá? Ele é muito pior do que um atraso. Tá? Então, a variação do atraso em si é pior do que o atraso especificamente. Tá? Então, para aplicações IRT, né, o jitter lá está na ordem de menos de 1 microsegundo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quão preciso é essa questão determinística, né, no Profibus IRT. Tá? Bom, para tentar deixar para usar, né, tá, um material bem interessante que a própria Siemens desenvolveu, né, tá, sobre o Profinet, tá, que a Siemens é uma das grandes incentivadoras do Profinet, tá, assim como do Profibus, né, tá, como os dois estão juntos ali, né, então a Siemens produz bastante equipamentos, então utilizando o Profinet, tá, ela fez um vídeo sobre o funcionamento do Profinet na questão de especificações de tempo real. Tá? E eu vou passar esse vídeo agora para vocês para ajudar um pouquinho uma explicação em vídeo, né? Tá? Sobre o Profinet. Esse vídeo tem 4 minutos, né? Tá? E, bom, infelizmente ele foi retirado do YouTube, tá? Então não sei por que o pessoal da Siemens retirou esse vídeo. Vocês encontram um vídeo semelhante, mas ele está em coreano, tá? Esse que eu vou passar para vocês aqui ainda está em inglês. Ok? Vou passar aqui para vocês verem como é que é. Só um instante. A plant is a complex system of machinery, process, automation, and communication. Plant management data, diagnose data, control data. Each application has its own requirements. Especially very precise applications like sophisticated motion control tasks or closed loop controls need accurate cycle times with minimum jitter. Take a delta picker. In this case, several data like position and speed have to be exchanged between the controller and the different drives.
Imagine what happens if all these information are not precisely synchronized. Even a slight delay of less than 1 millisecond eventually causes critical deviations and quality loss, because each millisecond means several millimeters of movement. The faster the process, the bigger the mistakes. Profinet allows you to use one network for all kinds of data transmission, no matter if they are bandwidth consuming or time critical. This accuracy is achieved with the isynchronous mode, the synchronized system configuration, which is possible thanks to isynchronous real-time communication on Profinet. An example: a motion controller, a controller, a field device, and a drive operate a time-critical process. They may be connected through an industrial Ethernet switch. Each device, each data information has got its own timing, meaning that, in the worst case, all different component cycles have to be completed before a new sequence can start. With isochronous mode, the control cycles are synchronized to the bus cycle, which means shorter reaction times with higher precision. In this case, the motion controller is the sync master. It determines the cycle time for all related devices and synchronizes all data signal flows. If you have a closer look at the end of a cycle, you can see that the jitter is less than 1 mu, even if you check several cycles by overlapping their time span, independent of any other data traffic. All devices, all data, all information, one cable. This high performance with highest precision is achieved by separate time slots, exclusively reserved for IRT frames. Thus, standard telegrams such as TCP/IP communication cannot interrupt the IRT cycle. Additional advantages with more flexibility can be obtained when combined with Profi-Safe or Profi-Energy, for instance. Discover the benefits of one network that covers the entire range of communication. TCP/IP standard tasks, fail-safe tasks, and time-critical tasks simultaneously over one single cable. Shorter reaction time with highest determinism. Higher productivity due to high performance. Higher production quality due to highest precision. This is isochronous real-time communication by Profinet, the right answer for control systems. Bom, tomara que vocês tenham gostado do videozinho, né? Siemens elaborou então essa ideia para explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse Isochronous Real-Time, ou Isochronous Real-Time, tá? Bom, no próximo slide, tá? Então eu procurei mostrar um exemplo do que é o tal do Delta Picker, tá? Que talvez vocês tenham alguma dificuldade de visualizar o que é, tá? Então, nesse Delta Picker que eu estou mostrando aqui agora, que eu vou mostrar agora no vídeo, tá? Fica bem claro como é que é o funcionamento disso, tá? Vou passar primeiro e depois eu comento com vocês. Esses aí são os Delta Picker. Então vocês
podem ver que ele se mexe, né? Para coletar então alguma coisa, né? Nesse caso aqui é uma fábrica de produção de salames, tá? Então não é tão comum isso aqui no Brasil, né? Mas na Europa o pessoal come salame bastante, tá? Então é comum chegar no supermercado e comprar um pacotinho de salame e o pessoal sai comendo, né? Tá? Então vocês podem ver aquele salame tá espalhado de tudo que é jeito, né? E o Delta Picker, que é então essa ferramenta, né, de coleta, ela vai lá e coleta em diversas posições, né? Então é bem preciso o movimento desse Delta Picker, né? Ainda mais porque os salames lá estão se movimentando na esteira, né? E eles não são, a esteira não para eles serem pegos, né? Então a esteira continua e tem 4 Delta Pickers funcionando ao mesmo tempo, né? Então vocês imaginem aí o grau de precisão, né, desses movimentos, tá? E o grau de controle também para fazer com que os Delta Pickers não atrapalhem um ao outro, né? Ou queiram pegar a mesma peça ou um pega a peça que está reservada para o outro, né? Então tem que ter uma questão de sincronicidade ali e de controle crítico de aplicação, tá? Então mostrei esse pequeno vídeo aqui só para vocês verem como é que é essa ideia do Delta Picker, tá? Bom, como é que é a configuração no Profinet? Tá? A configuração do Profinet é semelhante a alguns outros padrões que a gente viu, inclusive do Profibus. Tá? Então algumas características do Profibus estão presentes no Profinet. A ideia do arquivo GSD, né? General Station Description, né? Tá? Que é o arquivo então que contém informações sobre o dispositivo Profinet, né? Isso é carregado numa ferramenta de engenharia, né? E através desse carregamento, né, na ferramenta de engenharia, né, se pode configurar os dispositivos. Tá? Como que os dispositivos se comunicam e quais dispositivos se comunicam com qual dispositivo, isso é tudo configurado dentro da ferramenta de engenharia. Tá? Então vocês podem ver ali, inclusive, está especificado, né, nessa figurinha aqui, inclusive, que tipo de comunicação é feita entre cada dispositivo. Tá? Então, tá ali os passos, né? Então, configuração, carregamento do arquivo, tá? Escrita dos parâmetros, escrita e leitura dos parâmetros, né? Para haver então a conexão, escrita de parâmetro, a notificação de alarmes, né? E a troca de dados através da configuração, que a gente chama de upload. Tá? Então, os arquivos GSD, tá? Normalmente eles possuem a estrutura de um arquivo XML. Tá? Não sei se vocês lembram o que é XML, né? Mas é uma notação parecida, inclusive até com HTML, tá? Porque utiliza uma linguagem declarativa, né? Então declara como é que é a estrutura. Na própria leitura do arquivo, né, já dá para ver a estrutura através dessas declarações. Eu vou mostrar aqui para vocês então um módulo ET200S, que é um módulo de I/O, módulo de entrada e saídas, tá? Que tem essa estrutura do GSD para um dispositivo Profinet. Então aqui está esse arquivo GSD, tá? Esse aqui GSML versão 1.0, Siemens ETS200 e aí uma data aqui, acho que é, né? 2005-08-02, então 2 de agosto de 2005, né? Aqui ó, a notação do XML, né? Creio que quem conhece HTML vai ver que é parecido, né? Tá? Então tem essas questões das tags aqui, né? Início e fim, né? Tá? Vocês veem aqui, ó, ISO 15745 reference, tá? Ele abre e fecha, tá? E mostra aqui qual é que é a anotação, né? É um perfil de dispositivo Profinet, então, né? Tá? Fala aqui então que é um dispositivo Profinet I/O, tá? Profinet, isso, I/O Interface Module, tá? Chamado IM1513, né? PN de Profinet, tá? Para ET200S Electronic Module, tá? Então vocês podem ver aqui a configuração, tá? Se vocês forem ver, o arquivo de configuração em si é bem grande, ó.
Tá? Então vocês veem muitas configurações, né? Então, ó, vocês podem ver aqui que tem mais de 15 mil linhas, né, pessoal? Só pra, não, é quase 15 mil linhas, tá? 14.988, né? Então, bem grande o arquivo de configuração. Isso é carregado, então, na ferramenta de configuração e vai conter todas as informações de como que o dispositivo funciona, tá? O que ele pode fazer, tá? Quais são as capacidades deles, quais as entradas e saídas e a questão de configuração do protocolo, tá? Então, quais slots é possível para troca de informações e assim por diante, tá? Então, bem complexo esse arquivo, ok? Bom, seguindo aqui, tá? Eu vou mostrar um videozinho também da Siemens, tá? Sobre o que eles chamam de iDevice, tá? O Intelligent Device, tá? Que é a questão de configuração do Profinet, tá? Esse vídeo também, infelizmente, foi retirado do YouTube, mas eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Efficient manufacturing processes are crucial nowadays. This calls for new ideas regarding automation solutions. Take a closer look at the setup of a complex process. The necessary hardware, I/O devices, local controllers, and a central main controller. To ensure seamless data transfer, the communication between the two CPUs has to be programmed. Whether you choose industrial Ethernet or other industrial communication types, the setup involves a lot of engineering effort. Profinet provides a much more intelligent solution. The iDevice concept. The same setup, the same functionality, but less complexity since one of the controllers becomes an intelligent I/O device. Thus, it can work intelligently with a controller and an I/O device behavior through the same Profinet interface at the same time. A helpful feature also for modular machines and distributed controller architectures. The same concept works in a simple real-time controller-controller communication setup. And furthermore, it can be combined with shared device functionality. Get to know a concept that makes your automation much more efficient. Your benefits: simple, fast, and familiar I/O interfacing of controller. Integrated into the equipment. No complex programming is needed. Savings on components. Reduced complexity of architecture and network. That's iDevice by Profinet. Take advantage of its intelligence. Bom, creio que a ideia deu para pegar ali no vídeo, né? É bem interessante que eles tentam simplificar então o trabalho do desenvolvedor ou o trabalho do configurador dentro da rede, né? Seja o usuário que está fazendo ali, seja o próprio software. Vamos seguindo. Então, como é que é o esquema de comunicação do Profinet? Tá? Já que usa TCP/IP, o modelo de comunicação, obviamente, é o peer-to-peer virtual, tá? O que a gente chama de cliente-servidor. Já que para que sejam, né, trocados dados entre os dispositivos, deve-se primeiro estabelecer um vínculo entre eles. Tá? Então, obviamente, eles têm que se conhecer, né? O cliente-servidor tem essa ideia. O cliente só entra em contato com o servidor se sabe onde que esse servidor está. Tá? Então, para que esse vínculo seja criado, então, tá, é necessário criar o que a gente chama de uma AR, Application Relationship, então relação de aplicação, e uma ou mais
Communication Relationship. Então, uma ou mais relações de comunicação. Esta deve ser estabelecidas pelo I/O Controller e, se necessário, pelo I/O Supervisor. I/O Controller é o CLP, né? Tipicamente aquele dispositivo controlador da rede. E o I/O Supervisor, típico aquele dispositivo monitorador ou de supervisão. Tá? A comunicação acontece por meio de leitura escrita de pedidos dentro de um modelo de comunicação que a gente chama de produtor-consumidor. No modelo de comunicação produtor-consumidor, cada produtor é um servidor e cada consumidor é um cliente. Tá? Então, como são modelos diferentes, mas a ideia de troca de dados é a mesma. Tá? Então, um exemplo aqui, comunicação de um CLP com um modo de I/O. Está colocado aqui, né? Nessa primeira linha do desenho aqui, né? Então, nesse caso aqui, o CLP é o cliente, tá? E também o consumidor, aquele que está interessado na informação. Tá? Já o dispositivo de entrada e saída é o servidor e aquele que detém a informação. Tá? Para a comunicação entre CLP e SCADA, a lógica muda, né? No caso aqui, o SCADA, que é o cliente consumidor, e o CLP, que é o servidor produtor. Ok? Bom, os I/O devices são divididos em dois grupos, tá? Chamados Compact Devices, tá? Que são dispositivos de campo com parâmetros fixos e capacidade imutável para o intercâmbio de dados do processo, e os Modular Devices. Tá? São dispositivos de campo cujos recursos são adaptados para a aplicação durante a configuração. A camada de aplicação do Profinet I/O descreve os dispositivos de campo como sendo representados por slots. É por isso que vocês viram ali no arquivo de configuração, tanto aquela questão de slot. Tá? Um slot pode conter um ou mais subslots e esses, por sua vez, podem ter um ou mais canais, sendo que o mapeamento das entradas e saídas para esses canais é definido pelo próprio fabricante do equipamento e está no arquivo GSD lá, como eu mostrei para vocês. Os canais especificam os dados de um determinado subslot que pode ser lidos e escritos de forma periódica ou aperiódica, que a gente chama de cíclica ou aciclicamente. Tá? O controle de acesso de dados é determinado pela definição do slot e ou subslot e podem ser distribuídos em diferentes I/O controllers. Porém, o mapeamento para dados de escrita cíclica e alarmes pode ser feito apenas por um I/O controller. Obviamente, né, que se define ali o papel, né, de quem é o mestre para a troca de dados cíclica, né? Em contrapartida, o acesso de leituras cíclicas pode ser feito por múltiplos I/O controllers. A fim de ser capaz de trocar dados cíclicos e acíclicos entre um I/O controller e o I/O supervisor e um I/O device, os canais de comunicação são estabelecidos pelo I/O controller quando o sistema é inicializado. Ele que vai configurar o restante dos dispositivos. O I/O controller estabelece então o que a gente chama de Application Relationship, AR, com um ou mais Communication Relation, né, CR. Essa R inclui trazer todas as informações necessárias para estabelecer a troca de dados com o I/O device. Existem três tipos de Communication Relationships que podem ser configuradas em uma Application Relationship. São elas: Acyclic CRs, né, Communication Relation, né, relações de comunicação acíclicas ou aperiódicas, são sempre as primeiras a serem estabelecidas e que não estão relacionadas, que estão relacionadas então à transferência de parâmetros do equipamento, tais como parâmetros de startup e diagnóstico, I/O Communication Relationships, tá, relacionados à troca cíclica de dados de entrada e saída, tá, e Alarm CR, tá, então Alarm Communication Relationship, tá, relacionada à transferência acíclica, aperiódica, né, de alarmes. Tá, então, esses são os Communication Relationship que podem ser estabelecidos. Nem sempre todos são de interesse da aplicação que o usuário está configurando. Tá? Pode ser que para alguns dispositivos seja interessante uma e outra não, e para outra seja exatamente o oposto.
Tá? Então, cada I/O Controller ou I/O Supervisor pode estabelecer uma AR com um ou mais I/O devices. Acessos de escrita concorrentes por mais de um I/O Controller em um mesmo I/O device são impedidos pelo próprio I/O device. Ou seja, se um manda uma escrita de um atuador, digamos assim, tá? Se outro dispositivo vai lá e escreve logo na sequência, tá? O próprio dispositivo bloqueia esse segundo dispositivo que escreveu, tá? Porque não pode haver concorrência. Tá? Então aqui a ideia então gráfica, né? Dessa ideia de AR e CR, tá? E as características das CRs, né? Então, aqui está um CLP, um I/O Controller e um dispositivo de entrada e saída. Tá? Pode ser um módulo, pode ser um sensor, pode ser um atador. Tá? Para que eles troquem dados, obviamente é criado uma R. E dentro dessa R a gente pode ter 3 tipos de CRs, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, só podem trocar dados os dispositivos que têm ARs configuradas. Tá? Então, mesmo que o dispositivo esteja na rede, esteja visível, tá? Se a aplicação não estabelece uma AR, simplesmente não há conexão, e quando não há conexão, não há troca de dados. Tá? Então, para a troca cíclica de dados e de alarmes, o Profinet I/O usa o canal RT, tá? Então reserva, né, de banda ou reserva de um slot para essa comunicação. A transmissão de dados do Profinet I/O pode ocorrer das seguintes formas: comunicação em tempo real dentro da mesma rede, tá? Para este caso onde há necessidade de alta performance na comunicação, somente o canal Fast RT com frames Ethertype 8892 é utilizado, não sendo usada a comunicação com protocolo não confiável, né, que é o UDP, tá, de transporte. Ou aqueles que necessitam de comunicação RT entre redes. Para esse caso, tanto o canal Fast RT com frames Ethertype 8892 e mecanismos do protocolo UDP são utilizados. Não é tão comum, tá? Já que geralmente o Profinet se atém à rede LAN. Tá? Para a comunicação IRT, tá? Na troca cíclica de dados, obviamente tem determinismo temporal e sincronismo. Tá? E para isso há uma requisição, né, de hardware específico. Tá? O tráfego de dados multicast, tá? O que a gente chama de Multicast Relation Communication, Multicast Communication Relation, na MCR, baseia-se na RT, bem como na comunicação IRT, e consiste de um produtor que publica os dados no barramento e um ou mais consumidores processam esses dados. Não tem muita característica, né, de ser solicitado, tá, a informação para depois ser enviado. Tá? Então, na ferramenta de engenharia lá já se diz, o I/O Controller vai precisar de dados de tanto e tanto tempo. Tá? Então, isso obviamente daí é programado lá no módulo de I/O ou no dispositivo de I/O, tá? E ele já produz essa informação com essa periodicidade que foi programada. Tá? Então, não há necessidade de solicitação e resposta. A troca de dados entre o I/O Device e o I/O Controller ocorre num ciclo de polling configurado pelo I/O Controller. Esse ciclo é especificado durante a configuração com a ferramenta de engenharia. Isto resulta na monitoração mútua da troca de dados e possibilidade de utilização de mecanismos de watchdog, tanto pelo I/O Controller quanto o I/O Device. Então, aí teve uma reutilização, né, do que já é proposto lá no no Profibus DP. Tá? Todos os dados cíclicos são fornecidos com valores individuais de status, o que possibilita a validação de dados recebidos. Diferentemente do Profibus, tá, os dados transmitidos no Profinet I/O podem ser otimizados em frequência. Isto é, eles podem ser enviados em diferentes fases ou frequências individuais por tipo de dados ou dispositivos. Tá? Tentando explicar um pouquinho melhor o que é isso, então é que, bom, no Profibus, quando a gente define um ciclo, tá,
nesse ciclo, o mestre pergunta a todos os escravos e recebe dados de todos os escravos dentro desse ciclo. Já no Profinet, eu posso ter um ciclo onde eu não pergunto para todos os escravos, ou converso com todos os dispositivos. Tá? Pode ser que eu pule um que outro. Tá? E aí tem a ideia, né, de, bom, se num ciclo tu não conversou com o outro, provavelmente no próximo ciclo talvez tu converse. Ou a gente possa criar o que a gente chama de macrociclo e ciclo, né? Tá? Então, digamos que a gente tenha uma aplicação mais crítica na questão de monitoração de temperatura, tá? Mas essa aplicação também faz monitoração de pressão. Tá? Digamos que a monitoração de pressão é mais rápida, tá, do que a monitoração de temperatura. A dinâmica é mais rápida. Tá? Então, eu posso ler a temperatura a cada 3 ciclos e a pressão a cada ciclo. Tá? Então, isso é possível no Profinet, já no Profibus não. Tá? Para isso, o Profinet I/O define o que a gente chama de Reduction Ratio. Tá? Então, taxa de redução, que determina a frequência de transmissão de dados para cada equipamento. A leitura e a escrita de informações, ou seja, serviços de leitura e escrita, também podem ser realizados aciclicamente. Tá? Os seguintes serviços rodam aciclicamente no Profinet. A parametrização de submodos individuais durante a inicialização do sistema, a leitura de informações de diagnóstico, como é de praxe, né? E a leitura de informações de identificação dos dispositivos de acordo com as funções de identificação e manutenção de controle da rede, né? A especificação de quais dados podem ser lidos ou escritos de forma aperiódica ou aciclicamente é determinada durante a configuração de cada canal. Lembre, né? Tem aquele AR e dentro do AR a gente tem a configuração dos CRs. Tá? Bom, tem alarmes também no Profinet, desculpa, né? O Profinet I/O envia eventos dentro de um processo de automação como alarmes que têm que ser reconhecidos pela aplicação que controla o processo. Tá? Esses alarmes incluem tanto eventos como a inserção ou remoção de dispositivos na rede, como alarmes definidos pelo usuário, tais como falha numa entrada analógica e alarmes de processo também. Temperatura muito alta da água está sendo monitorada por um dispositivo Profinet. Então, o próprio dispositivo pode informar, opa, em vez de o controlador ter que definir que leu e aí está alto, o próprio dispositivo vai dizer, ó, está alto, então já vou informar o alarme. Tá? Diferentes tipos de eventos são especificados. Alarmes de processo, onde os eventos de processo que são enviados para o sistema de controle. Tá? Alarmes diagnóstico, eventos indicando mau funcionamento de um dispositivo de campo. Alarmes de manutenção, eventos que transmitem informações a fim de impedir uma parada inesperada do dispositivo, ou seja, indicando necessidade de manutenção preventiva. Tá? E alarmes específicos de diagnóstico configurados pelo fabricante do dispositivo. O Profinet define um conjunto padrão de causas de alarmes, como, por exemplo, alarme de pull e plug, tá, que ocorrem quando o módulo é retirado ou conectado em um I/O device do tipo modular. Alarme de return of submodule ocorrem quando um I/O device volta a fornecer dados de uma entrada em particular. Tá? Para identificação única, alarmes são sempre referenciados com o número do slot e do subslot. E como eu falei antes, né, esse número de slots e subslots está relacionado ao I/O. Tá? Então, a entrada ou a saída. Tá? Assim, a gente identifica no dispositivo o que está acontecendo. Tá? Então, digamos que a gente tenha um dispositivo de entrada, módulo de I/O, né, que faz medição tem um sensor de temperatura, tem um sensor de pressão, tem um sensor de, sei lá, vazão, alguma coisa do tipo, né? Tá? E cada um está ligado numa entrada, né? Tá? Então, se cada entrada dessa está vinculada a um slot, tá? Então, quando deu alarme numa dessas entradas, é informado qual é o slot, por consequência, aí a gente já sabe que tipo de alarme é, ou que tipo de dispositivo que gerou esse alarme.
Tá? Bom, como é que é o endereçamento no Profinet? Em todas as comunicações baseadas no protocolo IP, todos os dispositivos devem ser endereçados com IPs únicos, tá? Obviamente. O Profinet I/O usa o que a gente chama de Discovery and Configuration Protocol, que a gente chama de DCP, tá? Para atribuição de endereços IP. Então não é o mesmo protocolo que se utiliza na rede doméstica, né, que é o DHCP, tá? No Profinet se utiliza o DCP. Tá? Na configuração de fábrica, cada dispositivo de campo tem, entre outras coisas, um endereço MAC e um nome simbólico armazenado. O endereço MAC é o endereço físico, né, da placa Ethernet. Tá? Essas informações são suficientes para atribuir para cada dispositivo de campo um nome único. Tá? E aí, esse nome único é, obviamente, vinculado à aplicação. Tá? Para isso, a atribuição de endereço é realizada em duas etapas. A atribuição de um único nome específico para o I/O device e a atribuição do endereço IP pelo I/O controller antes da inicialização do sistema, baseado nesse nome específico do dispositivo. Ambas etapas ocorrem através do protocolo DCP integrado ao Profinet. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês uma captura do Wireshark, tá? Que a gente pode pegar se focar monitorando uma rede Profinet, né, para ver o que acontece durante o funcionamento desse DCP. Então, aqui está a captura que eu mencionei, né? Vocês podem ver que são 6 quadros, né? Tá? Espaçados aqui em 2 milissegundos, né? Tá? Vocês podem ver aqui protocolo PN, né, de Profinet, DCP, tá? E os dispositivos, né? Então, em termos de endereçamento MAC, né? Que estão relacionados aqui, né? Então, antes de ter o endereço IP, obviamente que tem o endereço MAC, tá? No caso aqui, é uma estação de trabalho, então um computador, tá? Que está como aqui VMware BA09EA, né? Então, o final do endereço MAC, 3 últimos bytes. Aí aqui os 3 primeiros com a identificação do fabricante da placa de rede. Mesma coisa para o destino da mensagem aqui, que é um Siemens N93CF32, tá? E aqui a ideia do Profinet, né? Então tem um Identity Request, ou seja, tem uma solicitação de identificação. Aqui a identificação recebida, aí dentro OK. Depois set request, mandando tipicamente, né, um endereço, né, tá? Então vocês podem ver aqui está setando o valor do IP para esse dispositivo, 192.168.0.10, tá? E as características aqui da subrede também, né, e do gateway, tá? E aí recebe a confirmação, e aqui tem outras questões que não são do Profinet, né, que são o ARP, Address Resolution Protocol, tá? Vocês podem ver bem claro aqui, né, então é enviado mensagem, tá? Como é que é o funcionamento, tá? E o Wireshark aqui no caso tem um dissecador, né, que é aquele que interpreta então os bytes recebidos dentro de um pacote IP, né, tá? E identifica justamente essa questão que é o Profinet e as características do Profinet que foi capturado, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, tipo de EtherType, né? Tá, no caso aqui tá 8892, então esse aqui vocês podem ver que é diferente, né? Tá, então é diferente do 8800 que a gente tem no padrão Ethernet para rede comum, a rede doméstica, por exemplo, tá? Então quando vocês pegarem um quadro Ethernet na rede de vocês, nunca vai aparecer com esse tipo EtherType aqui, 8892, sempre vai estar 8800. Tá? No Profinet tem esse outro tipo aqui, dá para ver de cara, né? Que é o Profinet que está encapsulado dentro desse frame Ethernet, ok? Bom, seguindo aqui, pessoal. Tá? Então,
Só um momento. Então, esse protocolo DCP, né, tá, funciona assim. Então, durante o startup da rede, tá, o I/O Controller configura uma Application Relation para cada I/O device que pretende controlar. Para isso, uma transmissão UDP/IP é utilizada, tá, para descobrir esse dispositivo, né, e aí requer todo aquele ciclo que eu já comentei para vocês aqui, né, de setar os endereços. Então, o endereço IP para cada dispositivo é definido pela ferramenta de engenharia durante a fase de planejamento da rede e cabe ao I/O Controller atribuir o endereço para os I/O devices existentes. Tá? Bem simples, né? Bom, como é que a implementação tipicamente, né, do padrão ou do protocolo Profinet dentro do dispositivo Profinet? Então, como é que a gente transforma um dispositivo comum em um dispositivo Profinet? Geralmente se faz isso utilizando um ASIC, então Application Specific Integrated Circuit, né? E aqui um exemplo, né, de um ASIC produzido pela Siemens, tá, que tem essa implementação do Profinet, tá? Então esse aqui é o ERTech Enhanced Real-Time Ethernet Controller. Então vocês podem ver que ele tem um controlador Ethernet, tá? E aqui é um controlador Ethernet melhorado com a questão do real-time. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui o datasheet do ERTech 200, então é esse que eu comentei. Tá? Contém as informações, então, relativas ao como é que é o funcionamento desse dispositivo, desse ASIC, né? Vocês podem ver aqui que ele tem duas interfaces Ethernet, então, né, FI1 e FI2, FI2, né? Physical, né? Geralmente que é colocado assim, tá? O processador interno que ele tem justamente para processar essa parte do protocolo, tá? É baseado num ARM, tá? Obviamente ele tem entradas e saídas, né? Tá? E algum sistema relativo ao funcionamento do Profinet, né? Aqui eu vou mostrar só a pinagem para vocês terem uma ideia, né? Aqui a estrutura, né? Então desse dispositivo. Vocês podem ver, né? A questão do processador, a memória e a questão da comunicação Ethernet, né? Então, tem duas portas Ethernet, né? Nesse dispositivo, tá? E por consequência, ela tem como se fosse um switch interno, né? Para gerenciar, né? Aqui a questão de pinagem, né? Vocês podem ver, né? Do dispositivo, então é um CI bem complexo. Tá? Bom, só para vocês saberem, né, que a gente pode construir, né, tá, um dispositivo simples, né, e transformá-lo em dispositivo Profinet, tá, fazendo a utilização desse ASIC, o ERTech 200 da Siemens, certo? Bom, seguindo. Tá. Bom, um pouco sobre ferramentas de configuração, né? Aqui eu mostro alguns exemplos, né? Esse aqui é o Net Utilities, tá? Configura a questão da rede Profinet, né? Vocês podem ver. Esse outro aqui, né? O Code Sys, tá? Questão da lógica de controle do CLP e também a configuração da rede, tá? Pode ser feita nesse software, tá? Esse outro aqui é para diagnóstico, tá, da rede Profinet. Vocês podem ver os balãozinhos verde ou balãozinho amarelo, né? Funcionamento. Tá? E para mostrar para vocês não ficar tão abstrato, tá, tem um pequeno vídeo, né, que mostra como é que é a configuração de uma rede Profinet, tá, com uma demonstração da configuração do dispositivo NBus Communicator. Tá? Esse dispositivo, ele obviamente tem uma interface Profinet, tá? E o interessante aqui é que ele integra com uma rede Modbus. Tá? O dispositivo é esse aqui, tá? Vocês podem ver, ele tem a interface ali Ethernet, né? Tá? E tem uma pinagem ali para Modbus RTU, tá? Sobre RS485. Tá? Então, se vocês abrirem esse link aqui, então nbus.com, products, né, tá? Profinet Communicator, tá? Vocês vão ver ali as especificações do dispositivo.
As especificações estão aqui, né? Vocês podem ver, NBus Codificator, Profinet, tá? E o que ele tem de funcionamento, né? Então, primeiro ele diz aqui, Integrate your Serial RS232, RS485 Base Ethernet Industrial Ethernet Device to Profinet, né? Então, questão de integração, tá? Aqui ele ele fala que ele emprega mais de um protocolo baseado no RS232 e RS485, tá? Mas tipicamente o que se utiliza aqui é o Modbus, tá? Então, dispositivos Modbus interconectados a esse dispositivo podem ser, digamos assim, controlados ou até monitorados via Profinet, tá? Através dessa integração aqui, né? Então, Profinet chega nesse dispositivo e esse dispositivo em si se comunica com dispositivos Modbus, tá? Via RS232 ou RS485, tá? Então, a parte desse dispositivo aqui é feita com Modbus, tá? E disponibilizada o Profinet, tá? Por isso que está colocado aqui como NBus Communicator Profinet, tá? Então, bem simples a questão de integração desse dispositivo, tá? E agora o vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Sobre essa integração. O interessante comentar, né, tá, que esse vídeo mostra então essa integração, tá? É um vídeo de 5 minutos, tá? Bem simplesinho. In this video we will show you how to set up an I/O connection from TIA Portal version 17. As we can see, the data exchange is not started. The data to exchange is 20 bytes input and 20 bytes output. First we will install the GSDML file. Go to Options menu and select Manage General Station Description Files. Select the source path to where your file is located. Select the file you want to import and click Install. This may take a minute as the file is large. Now the file is imported, click Close and TIA Portal will update the hardware catalog. Now we'll add the device to the network. We go to Device and Networks. In the hardware catalog on the right we will expand other field devices, Profinet I/O, Gateway, HMS networks. Drag and drop the NBus communicator next to the PLC. Click on the blue not assigned and select the Profinet network to connect the device to. Double-click the device. Right-click on the device and select Properties. Scroll down in the settings and input the IP address that you want the PLC to assign to the device. Right-click the device again and select Assign Device Name. Click the Update List button. Select your device. Click the Assign Name button. Click Close. Now we will add the I/O modules. In the hardware catalog, expand the module section. Our input size is 20 bytes, so drag and drop a 20 byte input module into slot 1. Our output size is also 20 bytes, so scroll down and drag and drop a 20 byte output module into slot 2. Note the input address 68 through 87 and output address 64 through 83. These are the internal addresses of the PLC.
Next we will download the project to the PLC. Right-click the PLC and select Download to Device, Hardware and Software. Click Load. Click Finish. Now let's go online with the PLC. Here we can see that the connection with the device is good. To check the I/O data, we can open a watch table. In the watch table, we can enter the addresses that we want to look at. Here we enter input word 68 and input word 70. Next we enable monitoring. We can now see that we have data incoming. We can also change the display format of the data. To look at the output data, we enter the output word 64. We can change the output data by entering a modify value. We then need to force the modify value by clicking the modify button. As you see, we now have data exchange as active status on the Profinet. Bom, pessoal, espero que vocês tenham pegado um pouco da ideia, né? Tá? Vocês viram que no início do vídeo aqui a questão do Profinet não estava acesa. Tá? Aí depois eles configurou lá no software, que é o TIA Portal, tá? Que é um software da Siemens para configuração de CLPs, tá? E também de redes da Siemens, né? Tá? E bom, no fim daí ele consegue comunicar tudo direitinho, né? Algumas questões que ele mostra ali no vídeo, né? Ele mostra no vídeo ali, no início ali, né? Questão de carregamento, né? Do arquivo do perfil do dispositivo, né? Que é o GDSML, né? Aqui, né? Então só é possível saber como é que é o funcionamento do dispositivo se carrega esse dispositivo, tá? Uma vez carregado, tá? Ele pega lá da árvore de dispositivos, né, que é o HMS NBus Communicator, tá? E configura, né, o que ele vai obter desse dispositivo. Tá? No caso, ele comenta ali que vai ler 20 bytes de entrada e 20 bytes e vai escrever 20 bytes de saída, né? Então tem 20 bytes de inputs, né, de entradas, aí 20 bytes de saída. Como assim 20 bytes e 20 bytes, pessoal? Tá? Como o dispositivo vai funcionar como módulo, ele funciona para o outro lado, né, fora da Profinet como mestre Modbus, ele obtém dados dos dispositivos conectados a ele e disponibiliza via Profibus. Tá? E essa obtenção de dados é de 20 bytes. Tá? Então, lá no Profibus só interessa o que ele está obtendo e o que a gente escreve. Não qual é a conversão, o que isso representa. Tá? E ali, interessante vocês verem, né, que depois que ele seleciona ali que é de 20 bytes a entrada e 20 bytes a saída, né, já é criado automaticamente os slots. Né? Aqui são criados os slots referentes às entradas e às saídas. Tá? Então essas características eu creio que seja interessante vocês terem entendido no vídeo, tá? Esse vídeo ainda está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, né, tá, dessa videoaula. Seguindo, pessoal. Opa. Então,
O Profinet está em constante atualização, tá? Então é um dos que mais se atualiza, tá? Então vocês podem ver que ele, no final de 2010 ali ele estava na versão 2.3, tá? Ele ainda está na versão 2, tá? Mas ele vai sendo atualizado constantemente, tá? E vocês podem ver aqui que ele surgiu com as funções básicas em 2004, então mais recente normalmente que os outros, tá? E foi sendo adicionado cada vez mais funcionalidades, né? Isso é bastante comum em protocolos de comunicação, tá? Bom, eu também vou deixar disponível um material de apoio da especificação do Profinet, tá? Esse material de apoio, se não me engano, é da Siemens também, tá? Ou de uma parceira da Siemens, tá? Aqui, não, é da Profinet International, né? A Profibus Profinet International, né? E aqui tem, inclusive, algumas figurinhas que eu utilizei na minha videoaula, tá? Então, para o funcionamento do Profinet, certo? Isso aqui fica disponível para vocês, né? Tá? Caso vocês queiram aí um manual de referência, alguma coisa do Profinet, tem aqui. Certo, pessoal? Bom, sobre o Profinet, pessoal, é isso que eu tinha para passar. Infelizmente, a gente não tem nenhum equipamento desses no laboratório para fazer uma demonstração, tá? Vocês encontram alguns vídeos do Senai, tá? Que tem alguns equipamentos Profinet e, bom, obviamente, então, fora do Brasil também, vários outros demonstrações do Profinet. Mas o básico aqui é o funcionamento, então, do Profinet, eu acredito que eu consegui explicar, né? Que se baseia no Ethernet e tem toda essa questão de configuração da parte de tempo real, tá? E múltiplas aplicações. E era isso, pessoal. A aula ficou um pouquinho longa, né? Tá? Mas deu para abordar todo o Profinet numa única videoaula. Era isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.